Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Pra gente é sempre um prazer receber cada um de vocês aqui com a gente. Vamos começar hoje falando pelo Galo da Praia. O CRB esteve em campo ontem diante da equipe do Botafogo de São Paulo lá no interior paulista e acabou sendo derrotado. Essa derrota vai ficar entalada na garganta do torcedor regatiano por muito tempo, porque esses eram 3 pontos que já estavam na conta da torcida do Galo, da direção do Galo. Não que o Botafogo seja um time miserável que não preste pra nada, nada disso, mas é uma equipe que não vem bem na competição e o CRB, todo mundo sabe que está fazendo talvez de um passado recente o melhor início de Série B da sua história. E com isso, a expectativa grande era que o CRB vencesse esse jogo fora de casa e, como os resultados ajudaram, o CRB teria terminado simplesmente na vice-colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Então foi um vacilo grande que o Galo cometeu na noite de ontem, perdendo esse jogo para o Botafogo de São Paulo. E um detalhe assim, sórdido, né? Os 2 gols que o CRB tomou foram nos começos tanto do primeiro tempo como do segundo tempo. Não tinha nem 1 minuto de jogo no primeiro tempo, com 35 segundos o CRB tomou o primeiro gol e com 20 segundos do segundo tempo tomou o segundo gol. Aí realmente é com requintes de crueldade, por isso que o torcedor do Galo está tão chateado. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols da partida para a gente acompanhar como foi essa derrota do Galo na noite de ontem. Tá aí o primeiro gol da equipe do Botafogo de São Paulo, 35 segundos do primeiro tempo, o cruzamento que veio da esquerda, falhou ali tanto a dupla de zaga da realidade do CRB e o goleiro Matheus Albino, e o Alexandre Jesus, de cabeça, fez o gol de abertura do placar na noite de ontem lá em São Paulo. Que vacilo da zaga do CRB, né? E aí mais uma vez o replay. Tá aqui, a bola vindo do lado esquerdo, cruzamento na cabeça do Alexandre Jesus e ele abriu o placar para a equipe do Botafogo. E aí, 20 segundos do segundo tempo, o filme se repete, né? O chute ali de fora da área, Matheus Albino dá rebote e o Jonatas Cafu faz o 2-0 para a equipe do Botafogo, jogando um balde de água fria no CRB, que estava iniciando o segundo tempo. 3 modificações o Barroca tinha feito, mas aí com esse gol, os ânimos foram arrefecidos, porque realmente dá um desânimo, né? Então desanimou o torcedor, desanimou o time, e o CRB, que já vinha fazendo uma partida ruim, continuou fazendo uma partida ruim. E aí o gol de honra do CRB. Depois do cruzamento, escanteio, bate-rebate, o Igor Meritão aproveitou a sobra ali e diminuiu para o Galo. Isso já era 18 minutos do segundo tempo. O CRB ainda tinha muito tempo para tentar reagir, mas tentou só na base do abafa, porque qualidade técnica, conjunto, organização tática, o CRB não teve na noite de ontem, e com isso o Botafogo teve a vida facilitada e acabou saindo vencedor no placar por 2-1 diante da equipe do Galo da Praia. A gente tem uma sonora com o técnico do Galo, Eduardo Barroca, comentando sobre a derrota de ontem do Galo. Vamos acompanhar. Eu acho que exatamente os gols do início que determinaram o andamento do jogo, né? Sofremos um gol com 40 segundos de jogo e a gente tinha alertado da importância de começar concentrado o jogo, começar bem. A nossa equipe com certeza teria espaços que acabou não tendo. A equipe do Botafogo ficou confortável em fazer o seu jogo, se retraiu, fechou bem os espaços. A gente em nenhum momento do jogo teve espaços, porque o Botafogo conseguiu botar a vantagem muito cedo. Tivemos um pouquinho de dificuldade em alguns detalhes coletivos no primeiro tempo. Pra você ter uma ideia, o jogo terminou a gente com mais de 70% de posse de bola e o Botafogo mesmo com menos de 30% de posse de bola. A equipe do Botafogo finalizou a mesma quantidade de bolas no gol que a gente. Isso mostra que o Botafogo, com muito pouco esforço, conseguiu chegar no nosso gol de maneira muito fácil. Tá aí o técnico Eduardo Barroca. A verdade é que o CRB parecia um time de ressaca. A realidade é essa. Talvez por conta de toda a euforia, do esforço que o Galo fez para vencer o Santos, né? E parece que ainda estava, como eu disse, de ressaca, né? Um CRB muito preguiçoso em campo, nem de sombra lembra a equipe que entrou diante do próprio Santos, né, pela Copa do Brasil e outras partidas da Série B, né? A gente viu um Galo aguerrido, correndo, brigando, lutando, uma equipe muito organizada taticamente, mas na noite de ontem foi assim um negócio absurdo que não jogou a equipe do CRB, né?
Mesmo tomando o gol cedo, o que poderia fazer com que o Galo fosse para cima com tudo para buscar o empate, nem isso, vamos dizer, foi um incentivo para que os jogadores corressem mais. A gente viu uma equipe muito apática, preguiçosa, sem criatividade, assim, é um absurdo. E jogadores que não costumam falhar, falharam ontem, né? O Segovia na zaga falhou clamorosamente no primeiro gol, ele estava na frente do centroavante, não subiu, deixou o centroavante do Botafogo antecipar. O Matheus Albino, assim, que é muito constante, tem sido um dos melhores jogadores do CRB, não saiu naquele cruzamento do primeiro gol. No segundo gol deu um rebote ali, eu não sei se a bola desviou no chute, mas assim, são coisas que normalmente não acontecem com o CRB. O ataque, que sempre é um ataque que pressiona bastante, ontem não estava fazendo isso, então assim, é como eu disse, uma equipe de ressaca, agora que com esse resultado ruim vai ter que se recuperar na próxima rodada. Provavelmente que o CRB vai ter um jogo difícil demais na próxima rodada. E aí vai ter que recuperar os pontos mesmo jogando em casa, mas é muito mais fácil você conquistar, por exemplo, 3 pontos diante do Botafogo de São Paulo fora de casa, do que conquistar 3 pontos com o Remo, aqui no Estádio Repelé, que é o próximo adversário do CRB. O Remo simplesmente é a equipe que vem com a melhor campanha aí na Série B. Melhor campanha não, campanha mais surpreendente na Série B desse ano. Então, fica aí o recado, os jogadores do Galo vão precisar sacudir a poeira, dar a volta por cima e se recuperar o mais rápido possível para que o CRB não caia nesse marasmo. De repente aí uma sequência de resultados negativos pode complicar a vida do Galo aí nessa Série B. Vamos ver os resultados de ontem, inclusive um deles ajudou o CRB, poderia ter deixado o Galo na vice-liderança da competição, mas o Galo acabou vacilando. Vamos lá. O Goiás venceu a Ferroviária por 2-0, o Atlético Paranaense venceu o Atlético por 1-0, Remo e Volta Redonda ficaram no 1-1, o Avaí venceu a Chapecoense por 2-1, Novo Horizontino venceu o Paysandu por 3-1, o Amazonas venceu o Operário por 2-0, Criciúma perdeu em casa para o Coritiba por 1-0, Botafogo e CRB a gente já comentou, e esse resultado aí seria muito importante, poderia ter ajudado o Galo. O Cuiabá venceu o Vila Nova por 1-0, e se o CRB, como eu disse, tivesse vencido o Botafogo, estaria na segunda colocação da Série B. Para fechar a rodada hoje temos um jogo, o América Mineiro enfrenta o Atlético Goianiense a partir das 19h30. Classificação na tela para a gente acompanhar, o Goiás lidera com 20 pontos, o Remo, próximo adversário do Galo, é o segundo com 17, o terceiro é o Coritiba com 16, com 16 também tem o quarto Vila Nova, o quinto Avaí e o sexto Novo Horizontino. O sétimo é o Cuiabá com 15 e o Galo agora caiu da quarta para a oitava colocação. Continua com os mesmos 15 pontos que começou a rodada, porém saiu da quarta para a oitava posição. O CRB poderia estar ali, na segunda posição, à frente do Remo, só atrás do Goiás, mas vacilou demais na noite de ontem, e esse vacilo o torcedor do Galo não vai engolir nem tão cedo. O nono colocado é Chapecoense com 13, o décimo Operário também com 13 também tem o Atlético Paranaense, que é o 11º colocado. Na 12ª posição, nós temos o Atlético Goianiense com 11, a Ferroviária, que é a 13ª, também tem 11 pontos. Com 10 pontos, temos o América Mineiro, que é o 14º colocado, 15º é o Botafogo, adversário de ontem do CRB, que com a vitória saiu da zona de rebaixamento, ocupando agora a 15ª posição com 8 pontos. 16º é o Volta Redonda com 7, 17º o Amazonas também com 7, 18º o Atlético com 6, 19º o Criciúma também com 6 e o 20º colocado e lanterna da competição é o Paysandu com apenas 4 pontos somados até o momento. Próximo adversário do Galo, eu já falei quem é, a equipe do Remo. O jogo será no próximo domingo, a partir das 18 horas, aqui no estádio Rei Pelé. Torcedor do Galo, fica o convite para você ajudar o CRB a se recuperar aí dessa derrota de ontem e quem sabe buscar os 3 pontos diante da difícil equipe do Remo, que é treinada pelo Daniel Paulista, que recentemente estava aí no Galo e vem aí fazendo uma campanha muito boa na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de seleção brasileira. O homem chegou, né? Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Foi apresentado ontem à tarde lá no hotel no Rio de Janeiro e já fez a sua primeira convocação para 2 jogos das eliminatórias, diante do Equador no dia 5 de junho e também diante do Paraguai no dia 10 de junho. Marcos Souza coloca aí na tela a primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Goleiros, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Talvez a maior novidade aí foi a convocação do Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que ele merece. É um goleiro que vem aí fazendo um excelente campeonato brasileiro. Quem também foi convocado nas laterais foi o Alexandro do Flamengo, o Carlos Augusto da Inter de Milão, o Wanderson do Mônaco e o Wesley do Flamengo. Zagueiros, Alexandro do Lille, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Beraldo do PSG e Danilo do Flamengo. Meias, Andreas Pereira do Fulham,
Andrei do Strasbourg, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Gerson do Flamengo, Casemiro do Manchester United e o Ederson do Atalanta são os meios. Detalhe para o Casemiro, há muito tempo que não vinha sendo convocado, desde a Copa do Mundo de 2022, mas o Casemiro foi o homem de confiança do Carlo Ancelotti quando ele jogava no Real Madrid, né? E com isso já esperava-se que o Casemiro fosse convocado e o Ancelotti convocou, e tenho quase certeza que ele vai ser titular e muito provavelmente capitão da seleção brasileira. E no ataque tivemos a convocação do Antony, do Real Betis, o Estevão do Palmeiras, o Rafinha do Barcelona, o Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, o Vinícius Júnior do Real Madrid e o Richarlison do Tottenham, outro jogador que também não vinha sendo convocado. O Richarlison está de volta aí à seleção brasileira. Eu separei uma tela onde a gente vai ver aí quais foram as principais ligas, quais foram os principais campeonatos nacionais que, vamos dizer, ofertaram jogadores para a seleção brasileira nessa primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti. A Inglaterra, né, o campeonato inglês, a Premier League, foram 7 jogadores convocados. No campeonato brasileiro também foram 7. Detalhe para o Flamengo, que teve 5 jogadores convocados. Foi o time que mais teve jogadores convocados para a seleção brasileira. Aqui no Brasil, além dos 5 do Flamengo, tivemos o Hugo Souza do Corinthians e o Estevão do Palmeiras, fechando essa lista aí de jogadores que estão atuando aqui no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Francês tivemos 5, no Campeonato Espanhol 3, do Italiano 2 e da Arábia Saudita 1, que foi o goleiro Bento. Então, tá aí a convocação, esse detalhe importante aí da gente ver quais foram os principais campeonatos que ofertaram jogadores para a seleção brasileira, e surpreendentemente o Campeonato Brasileiro está empatado com a Premier League com 7 jogadores convocados. Para a gente fechar por hoje, vamos ter campeonatos, Copa Sul-Americana e também Copa Libertadores. 4 equipes brasileiras vão estar em campo hoje, 2 pela Sul-Americana e 2 pela Libertadores. Vamos primeiro falar de Sul-Americana, 2 equipes brasileiras em campo, como eu falei. O Vasco enfrenta o Melgar a partir das 19 horas de hoje, e teremos também Huracan e Corinthians, que é o último jogo ali dessa telazinha que vocês estão vendo aí. O jogo entre Huracan e Corinthians será às 21h30. A situação das equipes: no grupo do Corinthians, o Corinthians está na segunda colocação, vai enfrentar a equipe do Huracan. Para terminar em primeiro, o Corinthians vai ter que vencer por 4 gols de diferença. Então é uma situação difícil do Corinthians. Mas para terminar em segundo, o Corinthians basta uma vitória simples diante dessa equipe do Huracan. Um detalhe importante: na Sul-Americana, o primeiro colocado de cada grupo avança direto à próxima fase. O segundo colocado vai disputar um playoff contra os terceiros que forem eliminados dos grupos da Libertadores. Eles fazem um sorteio, pega o terceiro dos eliminados da Libertadores contra os segundos colocados de cada grupo aí da Sul-Americana para fazer um playoff e ver quem avança a próxima fase. Então a equipe do Corinthians muito provavelmente não vai conseguir ser a primeira colocada, mas terá que vencer o Huracan para garantir a segunda colocação e se classificar para o playoff. Já o Vasco, a situação do Vasco, ele vai enfrentar o Melgar em casa. Para o Vasco basta uma vitória simples que ele avança na segunda posição. Não tem mais chance nenhuma de ser primeiro, mas para ser segundo, basta o Vasco vencer o Melgar na noite de hoje, que vai estar classificado na segunda posição para disputar o playoff contra os terceiros colocados da Libertadores. Falando de Libertadores, teremos 2 equipes brasileiras em campo hoje pela Libertadores. O São Paulo do Marcos Souza e o Botafogo. O São Paulo entra em campo às 19 horas, diante da equipe do Tajeres da Argentina, enquanto o Botafogo vai enfrentar Laú, né, a equipe da Universidade do Chile, a partir das 21h30. Vamos ver como é que está a situação do grupo do São Paulo. Lembrando que essa é a última rodada, tá, gente? É hoje que vai ser definido aí quem se classifica em cada um dos seus grupos. Grupo D, o São Paulo lidera com 11 pontos, o Libertad o segundo com 8, Tajeres é o terceiro com 4, a Aliança Lima é o quarto com 4 pontos. O São Paulo basta um empate que vai estar classificado na primeira posição. Se o São Paulo perder, ele vai ter que torcer para que o Libertad, vencendo o jogo dele, não ultrapasse o São Paulo no saldo de gols, né? Então, a tarefa do São Paulo não é muito complicada não, basta um simples empate que vai estar garantido aí. Pode até perder, dependendo da soma dos resultados aí, que não sai da primeira posição. Já a situação do Botafogo é um pouco mais complicada. Próxima tela aí, o Botafogo está em terceiro lugar, vai enfrentar a equipe da Universidade de Chile. O Botafogo vai precisar vencer para garantir a classificação. Se ele vencer, ele não depende de nada nem de ninguém, vai estar classificado. Agora, em caso de empate, muito provavelmente o Botafogo vai ser eliminado, porque o Estudiantes vai enfrentar o Carabobo da Venezuela, uma equipe que só tem 1 ponto, e o empate do Estudiantes eliminaria o Botafogo caso ele não vença
a equipe da Universidade de Chile. Para o Botafogo ser primeiro colocado, ele vai ter que vencer a Universidade de Chile e torcer para o Estudiantes pelo menos empatar com o Carabobo. Então essa é a situação aí, tanto do São Paulo como da equipe do Botafogo na Copa Libertadores de América. A gente deseja boa sorte aí às 4 equipes que vão entrar brasileiras que vão entrar em campo hoje, 2 pela Libertadores e 2 pela Sul-Americana. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!